Jesus, nesse momento, Pai, eu coloco, Pai amado Jesus, o teu filho, aleluia, que te buscou, orou, Senhor, na madrugada, e eu creio, Pai amado Jesus, aleluia, que ele, Pai, tem algo de ti, Pai, para falar conosco. Senhor, usa o teu servo, Pai, fala, Senhor, Jesus, diante do nosso poder, Papai, nós colocamos agora, Pai, o teu filho diante de ti, que ele venha, Senhor, Jesus, estar diante das tuas mãos de poder. Nós louvamos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Usa os teus servos, Pai, como instrumento nas tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Mateus 9, do 35 ao 38. Aleluia. Aqui na minha Bíblia está escrito: a seara e o ceifeiro. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E percorria Jesus toda a cidade e a aldeia, ensinando na sinagoga dele, pregando o evangelho do reino e curando toda a enfermidade e moléstia entre o teu povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão dele, porque andava desgarrada e errante, como a ovelha que não tem pastor. Então disse o discípulo: a seara é realmente grande, mas pouco o ceifeiro. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Eu estava lendo Mateus, né? Quando o pastor falou se podia pregar, eu peguei e falei sim. Aí eu estava lendo, né? E o Senhor me deu essa palavra, né? A seara, né? E o ceifeiro, né? Hoje, né? Tá assim, é difícil, né? A gente, mas que nem foi louvado hoje, né? Que Deus, agora há pouco, que Deus, né? Coloca a gente, né? No lugar, né? Com a graça só de Deus mesmo, porque hoje só Jesus para ter misericórdia, para a gente falar do teu nome, né? O que nos atrapalha muito é a enfermidade, né? Que nem aqui Mateus fala muito sobre a cura, a enfermidade, a nossa dificuldade, o decorrer do dia de hoje, né? Como está a violência, está muita perturbação. A gente tem que estar só com Jesus mesmo, firme na rocha, porque como a gente precisa estar jejuando, né, orando. Até eu dei um vacilo, né, uns tempos atrás, que eu parei de orar às madrugadas, parei de ler a Bíblia. Aí quando eu voltei, teve aquele problema, né, que passou, que teve aí, que nem eu estava, quando eu fui visitar o pastor lá no hospital, o Pablo estava de um lado e eu do outro, aí nós estávamos falando, o pastor falou sobre que ele pregou a tempestade, mas a tempestade não foi só para ele, eu também tive uma tempestade porque eu estava quase desistindo de tudo, né? Aí eu peguei e falei: Senhor, eu orava, jejuava as madrugadas, pedia e parei. Eu tenho que voltar em nome do Senhor Jesus. E aconteceu essa tempestade, aí eu me afirmei, eu peguei e falei, sempre quando tinha algumas coisas que a igreja falava, vamos estar orando. Aí eu vi ali o sofrimento, a correria do nosso pastor, da missionária. Eu falei, não, vou pôr meu joelho no chão às madrugadas, queira o inimigo ou não,
em 1 Coríntios 7, eu marquei aqui só 3 versículos. Assim cada um como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou, e o que ordena em toda a igreja. É o 17, eu li, agora o 22. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado servo livre de Cristo. 24. Irmão, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Aí eu peguei para mim, né, porque eu fui chamado desde quando eu vim para a EPAC, que eu afirmei, que eu comecei a orar de madrugada aí, ler a Bíblia, que é a coisa melhor que tem é ler a Bíblia de madrugada, que nada nos atrapalha. Aí eu peguei e fiquei, eu falei assim, obrigado por essa palavra que eu tenho, né, que retomar, que nem está escrito nesse versículo, né, que porque o chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Glória a Deus. Da mesma maneira em que chamado sendo servo de Cristo. Aí eu trouxe para mim, porque eu falei, não posso ficar parado, eu não posso ficar estacionado. Eu preciso, Pai, voltar a minha vida de oração, a minha vida, Pai, de estar orando para a igreja, para os meus irmãos, pelos missionários, né, que estão no campo, e pelo nosso, Pai, que está precisando da libertação, precisando, Pai, da gente estar falando, né, do Senhor, e que a gente, que nem voltando a palavra, né, do cefeiro, porque a gente precisa, né, a nossos familiares que está aí precisando, Pai, da palavra, precisando que a gente pregue, Pai, que não diz muito, né, que é difícil a gente pregar para os parentes, mas é o Senhor que vai na frente, o Senhor que está, o Pai, na frente de todas as coisas, que a gente, né, está sendo, Pai, cada dia mais, Pai, nos fortalecendo, orando um pelo outro, Pai, dando força, Pai, para a gente seguir a caminhada com Jesus Cristo, né? Porque não é fácil. Hoje a gente vai falar, a turma ignora, a turma fala, né? Não aceita, mas a gente tem que estar sempre, né, implorando e falando, não deixar de falar, que nem fala aqui, né, do cefeiro, que a gente tem que estar firme, Pai, para fazer, falar a tua palavra cada dia mais e seguir, Pai, o teu mandamento, sempre estar diante de ti, né, diante dele, pedindo, Pai, fortalecimento e o crescimento espiritual, né, para a igreja, para os nossos vizinhos, né, para o nosso bairro e pelo nosso missionário que está no campo. O que a gente vê na televisão aí dá até tristeza, né, da gente ficar assistindo, coisa que só o Senhor Jesus mesmo, porque é tanta coisa que a gente vê, que aí que nem perde o tempo precioso que é de Deus de ler uma Bíblia, de louvar, e ficar na frente de uma televisão que só vê coisa que não agrada, que só entristece o nosso coração, somente o de Deus. E que o Senhor, né, fortalece e dê força para a gente estar sempre na comunhão, sempre cheio do Espírito Santo, né, e dando fortalecimento para conosco, Pai. Cada dia mais, né, que a gente possa fortalecer na caminhada de com a força de nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça, né, dada a cada um, Pai, que o Senhor derrama o teu poder, nos guarda, Pai, nos dias maus, né, nos dias aí que
que está para vir, que a Bíblia fala, né? Vai vir, está se cumprindo, né? Que a Bíblia fala, e vai vir coisa pior, que nem nosso pastor pregou uma vez, que não é que vai pensar que a gente vai pensar que vai melhorar, não vai piorar, porque só o Senhor mesmo que está na nossa vida para nos dar força. E pedindo assim, ó Pai, que todos tenham força e fortalecimento, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. A tua graça e na tua presença. Essa que eu peguei, que eu gostei de Mateus, da parte, a gente precisa, né? Porque nem veio aí que foi falado. Então disse ao seu discípulo: a seara é grande, é realmente grande, mas pouco é o ceifeiro, né? Ceifeiro. Arrogai, pois o Senhor seara que mandaste ceifeiro para a sua seara. Né? Que ele te pediu, Pai, força para o Senhor Jesus, que dê força para a gente passar, Pai, cada dia mais, tá passando o seu evangelho, pregando, dê força, Pai, para a gente nos caminhar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que na verdade, a gente precisa cada dia mais fortalecer na força e no teu poder. Eu gostei muito, Pai, deste versículo, porque fala, né, que a gente tem que estar diante, né, votar, que nem foi para mim, eu peguei para mim o do Coríntios, né, que aleluia, Jesus. Obrigada, meu Deus. Tu és lindo, Pai. Esse versículo, né? Que assim cada um, como Deus lhe repreendeu, cada um como o Senhor chamou, e que os dentro em toda a igreja. Que a gente, né? Para mim foi assim um versículo que me chamou muita atenção, porque no tempo que eu parei, que eu fiquei estacionado sem orar, sem ler a Bíblia, eu senti muito, tive também uma tempestade muito grande, eu pensei até, dei brecha, o inimigo veio, eu quase abandonei tudo, né? Mas na graça de Deus, eu voltei. E nesse versículo falou muito comigo, que é o 22, porque é o chamado pelo Senhor, sendo servo, liberto do Senhor, da mesma maneira bem que é chamado, sendo livre, servo de Cristo. Aleluia. Tu és lindo, Deus. Obrigada, Jesus. Será, porém bem-aventurado e ficar assim segundo o meu parecer, também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. É um versículo que eu separei, porque eu gostei muito desse versículo, foi aonde eu me levantei, né, para orar, para jejuar, para ler a Bíblia. Foi 3 coisas que me chamou muita atenção, que é o chamado, né? É o chamado que Deus colocou, a gente tem que votar, né? Não pode prostrar. Ficar prostrado, a gente tem que entrar, e até eu pensei até de ir ao médico, marcar um psicólogo, mas eu falei não, o psicólogo é Jesus Cristo, porque ele me deu vida, ele me deu a cura, muitas vezes ele me curou, eu peguei Covid, ele me curou, eu fiquei muitas vezes ali, assim, cheguei ao estado termal, de até ficar prostrado aí só do cuidado de remédio para dormir. Até quando eu vim para Ipá, que eu estava comentando com a missionária uma vez no ano novo lá, até ela falou, se você tem que buscar mesmo, porque se você não quer tomar remédio, você tem que se jogar a Cristo. E foi aonde? Aí eu parei, dei essa vacilada e eu
cair. Quase eu botei para o médico novo. Eu falei, não vou botar em nome do Senhor Jesus. Aí não foi quando na semana comecei a orar, o Senhor já me deu essa palavra. Aí eu peguei para mim. Porque aqui no 24, irmão, cada um fique diante de Deus, no estado que foi chamado. Se Ele me chamou, né, para orar na madrugada, para jejuar, para ler a Bíblia, então eu era o inimigo mesmo. Depois eu percebi, eu falei, o inimigo estava querendo me derrubar, não queria mais que eu ficasse na obra, queria me ver no chão, mas foi repreendido em nome do Senhor Jesus. E aqui eu estou, e graças a Deus não precisei ir no médico para tomar remédio para dormir. Deus foi misericordioso, Deus foi graça eu com Deus. Né? Aqui no 25 também fala, orar. Quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como que tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. A gente tem que ser fiel a Ele, no pouco, no muito, e ser cada dia mais se aprostar diante dele, porque só Ele é o remédio, Ele é a cura. Eu mesmo vi, pelo que eu estava, eu falei, mas eu não vou. Muita gente falou, você vai ter que ir no psicólogo. Eu falei, não vou, eu vou voltar para os pés do Senhor, porque eu creio que Ele vai me levantar. Em nome do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui falando, pregando, Pai, de novo, voltando o Pai aonde fala o versículo, né? Voltar aonde foi chamado, onde o Senhor me colocou. Assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus por este dia, Pai, por este retorno da pregação, por este culto, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Assim, pega essas palavras para o irmão. Assim. Glória a Deus, o Senhor é lindo, Deus. Amém, glória a Deus. Quero pegar um gancho no que o diácono José está falando sobre a Bíblia relatar que grande é a obra e poucos são os ceifeiros. Irmãos,